E na verdade, gente, são pessoas que se anulam para pertencer a um grupo. São pessoas que estão gritando. Olha só, gente, isso é muito forte. Pessoas que não sabem dizer não, são pessoas que estão gritando para serem amadas. Olá, estamos de volta, programa Mentes Além do Tempo, todo sábado, 12h30, aqui nas 95.7 FM da Vibe Mundial. Hoje um programa especial, com 1 hora de duração, a gente começou ao meio-dia. E vamos agora para a segunda parte do nosso programa, né? Até agora a gente falou bastante sobre a comparação e como a comparação potencializa o medo do julgamento, né? Coisas que são extremamente limitantes para a nossa jornada aqui nessa realidade material e que acabam travando a gente para um monte de coisa, né? E agora a gente vai falar sobre um tema que também é um desafio para muita gente e que, de certa forma, está relacionada com o primeiro tema, né? Tem tudo a ver com a questão da comparação e do medo do julgamento. Vamos refletir um pouco agora, então, sobre algo que acompanha muita gente, que é a dificuldade de dizer não, né? Ou melhor, aquela pessoa que diz sim para tudo, né? É a pessoa que não sabe se impor, aquela pessoa que se anula dizendo sim para o outro ao invés de dizer não, quando de algum modo dizer não é necessário para ela, né? Quem aí vive essa situação? Quem está ouvindo a gente que já passou por aquela sensação de potência quando você finalmente consegue dizer um não, sabe? Mas logo depois vem aquele sentimento de culpa, né? Não é mesmo? Você fica, pô, será que eu devia ter feito Porque eu isso, fiz né? isso, Pois né? é. Eu acho que todo mundo, em algum momento, já se sentiu culpado, né, por ter dito um não, né, Liane? Eu acho que é algo que meio que acompanha as pessoas de uma forma ou de outra, em maior ou menor intensidade. Quantas vezes você já se pegou dizendo sim só para não decepcionar alguém? É comum querer agradar, mas às vezes isso nos leva a comprometer o nosso bem-estar. E é aí que está o problema, né? Comprometer a nossa individualidade, o nosso ser. Muita gente simplesmente não consegue fazer, né, fazer isso, né? Se cuidar com uma coisa muito simples, quer dizer não, né? Para muita gente, dizer não é a coisa mais difícil do mundo. E quando a dificuldade de dizer não se torna patológica, aí o problema está instalado. Exato. Dizer não, dizemos não, muitas vezes nos sentimos culpados depois, né? Mas vamos analisar a situação, né, com calma e em partes. Antes de dizer não, pare e pense. Se esse não fosse direcionado a você, como você gostaria de ouvi-lo? Para aqueles que têm dificuldade, né, de dizer não, isso ajuda a suavizar a forma como você vai se comunicar, né, como você vai se comunicar com o outro. Pode ser que mesmo assim a outra pessoa, o outro, ache que você foi arrogante falando não. Mas isso, gente, é uma questão dela, né, e não sua. É do outro, não sua. Então, deixa quieto. É. Mas e tem também a questão da culpa, né? Muitas vezes a gente se sente culpado porque acha que com um pouquinho mais de esforço, né, com um pouquinho mais de jeito, a gente podia ter dito um sim. Mas a verdade é que nem sempre é uma questão de esforço, gente. Às vezes o não é porque você não quer mesmo. Não é, não pode, ou até é, às vezes é, pode ser que porque dizer sim vai contra os teus valores. Então, entenda que o não nem sempre é uma escolha fácil, mas muitas vezes é uma escolha necessária. Se você tem dificuldade em dizer não, provavelmente você tem muita dificuldade também, né, em ouvir o não. É aí que Olha tá. só, gente, né? Nunca é semelhante atrai semelhante, nunca é uma coisa só. Sempre tem os dois lados. Então, é o que a gente fala muito em psicanálise das projeções. Então, se você tem dificuldade em dizer não,
é muito provável que você não saiba ouvir um não. E se você se magoa quando alguém te diz não, isso pode estar conectado à sua dificuldade de dizer não, né? Dizer não aos outros. Quem sabe ouvir um não com tranquilidade também sabe dizer não sem culpa. Olha que interessante. Repete isso aí. Quem sabe ouvir um não com tranquilidade, sem se afetar, sem se magoar, também sabe dizer não sem culpa. Porque a partir do momento que você falar não, você está respeitando aquilo que você tem internamente. Como o Edgar falou, às vezes você fala não para uma coisa que foge dos seus valores, dos seus princípios, né? Aí você fala não, eu não aceito isso. Pois é, a dificuldade patológica de dizer não é um comportamento persistente em que a pessoa se sente incapaz de recusar pedidos, de colocar limites ou de priorizar as suas próprias necessidades, mesmo quando isso lhe trará prejuízos emocionais, físicos, sociais e às vezes até financeiros, né? Sim, às vezes a pessoa, né? Alguém, um amigo vem pedir dinheiro, você não tem, mas você empresta e você passa a É, ter a necessidade, né? Com aquela exato. falta do dinheiro que você emprestou. Mas você empresta para o outro porque você não soube falar não. Isso acontece, né? Essa dificuldade, ela vai além da simples educação ou do desejo de agradar. Para algumas pessoas é uma compulsão que pode trazer, né? E, obviamente, né? Está associada, carrega junto obrigatoriamente sentimentos de ansiedade, de culpa, como a gente já falou, e até mesmo, pode parecer estranho, mas é verdade, até mesmo de ressentimento. E por que que é tão desafiador isso? Porque acaba levando a um padrão de autossabotagem, onde a pessoa constantemente se coloca em segundo plano. Para muitos, o não soa como rejeição ou uma quebra de expectativa. Isso pode estar ligado ao desejo de ser aceito, de ser validado pelos outros. Quando dependemos da aprovação externa para nos sentirmos bem, né, dizer não parece muito perigoso, pois pode ser interpretado como uma afronta à conexão que eu tenho com o outro. E, na verdade, gente, são pessoas que se anulam para pertencer a um grupo. São pessoas que estão gritando. Olha só, gente, isso é muito forte. Pessoas que não sabem dizer não são pessoas que estão gritando para serem amadas, porque elas não se sentem amadas. Pois é triste isso, né? É, vamos dar um exemplo para ficar, né, um pouco mais tangível isso. Pensa naquele convite para sair quando você estava com uma baita numa vontade Ficar assistindo Netflix, ficar já assistindo Netflix, né? maratonando série. A resposta sincera, né, que você deveria dar é não. Mas muitas vezes você acaba dizendo sim para evitar desagradar, porque tem medo de perder uma amizade caso ela, sei lá, caso você não aceite o convite, né, daquela pessoa. E o resultado qual que é? Um cansaço ou um desgaste desnecessário, já que você aceitou algo que, no fundo, não queria fazer. A pessoa então vai perdendo a sua identidade pouco a pouco, vai perdendo a sua individualidade. Isso é muito comum também, a pessoa, né, quando ela não sabe dizer não, ela começa a procurar justificativa para falar o seu não, né? Então, Exato. assim, ela não quer, se ela for verdadeira, Nunca o não é simples, né? falar assim, poxa, eu não quero sair de casa, que eu quero ficar embaixo do cobertor, vendo série, assistindo Netflix. Só que para ela isso pode, nossa, mas isso pode parecer vergonhoso, né? Vai achar que eu sou, sei lá, um monte de julgamentos aí. E aí a pessoa começa, eu tô com dor de cabeça, ou eu tenho um compromisso, né? Surgem as mentiras como justificativa para algo que é natural a qualquer pessoa, né? E era muito Ela tem simples, dificuldade em né? expressar É. os seus sentimentos, Bastava né? dizer não quero, né? Gente, Mas o não sempre vem antes de um uma... porquê, né? Isso. Sempre, não porque Sempre isso, não porque acompanha uma aquilo. justificativa, né? Essa dificuldade, ela pode ter raízes profundas, sabe, gente?
frequentemente a gente pode associar essa dificuldade a um padrão de comportamento que surge, né, de novo, lá na infância. As nossas questões, na grande maioria das vezes, gente, elas estão associadas a experiências que nós tivemos na infância, porque na infância nós não temos ainda o desenvolvimento mental adequado para lidar com determinadas experiências. Então a vida vai se impondo, a gente não está preparado para ela e a gente vai acumulando uma série de situações que depois na vida adulta vão se manifestar. Na clínica, por exemplo, quem apresenta essa dificuldade de dizer não, normalmente tem como causa um enorme medo de rejeição e uma grande necessidade de aceitação. E como a Eliane falou, são pessoas que necessitam ser amadas e para isso elas não se impõem, porque elas têm medo de não serem amadas. Exato. Pessoas com essa dificuldade muitas vezes acreditam que serão rejeitadas ou julgadas se disserem não. Esse medo pode ter origem em experiências na infância, como eu disse, que estão associadas à desaprovação, estão associadas muitas vezes à punição, ou também, né, numa quantidade importante de vezes, a ideia de não acolhimento nesta fase da vida. Pela visão da criança, né? Então, aquela mãe que deixa a criança para fazer um trabalho, essa mãe não está sendo ruim ou negligente, mas para a criança, ali é um abandono, A mente da né? criança interpreta assim. Ela não tem discernimento para entender, puxa, minha mãe está dizendo aqui por necessidade, já tem que trabalhar. Não, então o que ela associa, estou sendo abandonada, estou sendo, né? Estou ficando sem acolhimento aqui. Então essas pessoas que não sabem dizer não, tem também, é muito comum, uma baixa autoestima. Elas tendem a ver o valor próprio como inferior e acreditam que precisam ganhar, né, entre aspas, a aceitação dos outros. O que as leva a fazer sacrifícios para agradar o quê? Todo mundo. É aquela pessoa boazinha que quer o tempo todo agradar todo mundo. Pois elas dizem assim, mesmo para aquilo que vai ser agressivo ou negativo para ela vai dizer sim, porque ela tem que agradar. São pessoas que se tornam inseguras e que não se valorizam. São pessoas que não conseguem se amar, né? Não conseguem olhar para elas e ver a qualidade delas. E elas se anulam sempre em prol do outro. E como eu sempre digo aqui, amar-se antes do outro, gente, isso não é um ato egoísta, tá? Isso não o torna egoísta. Pelo contrário, isso torna você altruísta. Para amar o outro, eu preciso antes me amar. Eu preciso antes, né? É preciso amar a si mesmo. E pessoas assim também podem apresentar a crença em responsabilidades excessivas, vamos dizer assim. Elas sentem que é seu dever ajudar os outros ou evitar conflitos a todo custo, acreditando que dizer não seria um sinal de egoísmo ou de irresponsabilidade, né? Gente, olha, a ajuda tem várias vertentes, tá? A ajuda é um tema bem interessante. Ajudar o outro não é sinal de ser uma pessoa boa ou responsável. Muitas vezes, o que você pensa que é ajudar, na verdade, é um desfavor que você está fazendo para o outro. Às vezes, fazer algo pelo outro é como se você tirasse do outro a força, a potência que ele tem, né? Mas sobre a ajuda, a gente tem muita coisa para refletir. Acho que fica tema para um outro programa, né, Vamos Edgar? deixar para um outro dia, né? Porque, de fato, cuidado com esse ajudar o próximo, tá? E tem uma outra coisa também que faz parte da realidade das pessoas que não conseguem dizer não. O perfeccionismo e a autocrítica excessiva. Isso pega, né? A pessoa tem medo de não ser boa o suficiente e acredita que precisa cumprir todas as expectativas dos outros para ser valorizada, evitando qualquer atitude que possa sugerir algum traço de imperfeição dela própria ou de insatisfação do outro, né? Isso aqui tem tudo a ver com aquilo que a gente falou na primeira parte do programa, né? Essa dificuldade se torna patológica quando impacta negativamente a qualidade de vida da pessoa
E pode resultar, obviamente, em ansiedade e estresse crônico. Nesse caso, a sobrecarga gerada pela constante aceitação de demandas pode aumentar o nível de estresse da pessoa. Pode também gerar, gente, ressentimento. É verdade. A pessoa que não sabe dizer não, ela pode começar a se ressentir daqueles que a exploram. Ou a pessoa pode começar a se ressentir de si mesma, por não conseguir se impor, né? Ou às vezes até por não conseguir dar conta daquela sobrecarga que ela assumiu, né? E é E isso que acontece, é uma sobrecarga mesmo, é muita coisa para uma muita pessoa dar demanda ali para uma conta, pessoa só, né? exato. Isso pode gerar também a perda da identidade e da autonomia, como a gente falou, né? Ao se comprometer demais, a pessoa perde a capacidade de estabelecer metas e limites pessoais claros e tangíveis, prejudicando o próprio desenvolvimento. É, a pessoa, é exatamente isso que você falou, ela perde, ela começa a perder a sua identidade, né? A sua autonomia perante a sua vida. É uma situação bem delicada. E para sair dessa condição, é importante fortalecer o quê? A sua autoimagem e a sua autoconfiança. E o primeiro passo, gente, para perceber tudo isso, é perceber que o seu valor não depende da aceitação dos outros. Isso ajuda a expressar o não de forma segura, né? Quando você percebe os seus, se autoconhece, conhece o seu valor, você fala o não muito seguramente. E outra coisa importante é reavaliar a sua relação com a palavra não. Aprender a ouvir o não com naturalidade facilita o processo de dizer não, como eu falei, sem culpa. Então, observe como você está recebendo o não, né? Seja da vida ou das pessoas. Como esse não chega em você, né? E esse tema ele é tão importante que isso está presente no Evangelho, né? Jesus falou sobre isso. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 37, quando Jesus diz a seguinte frase: seja o seu dizer sim, sim, não, não. Né? O que isso quer dizer? Né? É fundamental para a nossa vida, para a nossa saúde emocional e para a saúde das nossas relações, que as pessoas saibam se posicionar, saibam se colocar, acima de tudo, saibam fazer valer os seus pontos de vista, os seus interesses, os seus desejos. É, isso não significa que você tenha que mudar a forma de pensar das outras pessoas, gente. Não é isso, né? É, e que todos tenham que concordar com você e tudo mais. Não é isso. Isso nunca vai funcionar. Todos têm o sagrado direito de pensar como pensam, de ter o seu livre-arbítrio, tá? Isso é certo. Aqui, o maior ensinamento é saber se posicionar, né? Com segurança, com determinação, com respeito, com educação, com civilidade. Saber a hora de insistir e fazer valer as suas convicções, suas necessidades e desejos. Mas também saber considerar o ponto de vista, considerar as ideias que nos chegam, né? As ideias dos outros. E mudar se perceber que a mudança vai te trazer algum crescimento, vai te trazer alguma contribuição. Então, nessa mensagem, né, nessa orientação, nesse ensinamento de Jesus, o não não da passagem está dizendo assim: mantenha-se firme, persevera. Isso. Na hora certa, os resultados vão aparecer. Por isso que a gente precisa ter muita convicção, muita coragem, muita clareza na hora de dizer não. Exato. E o sim, sim, por sua vez, está dizendo: opa, será que se eu mudar a minha forma de ver essa situação, não será melhor para mim? Será que tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo compreender? Percebem a diferença do não, não e do sim, sim? Tem uma pergunta que nós recomendamos muito nos atendimentos aos nossos pacientes, e nós já falamos várias vezes aqui também na rádio, para que façam para si próprios e que
pode trazer, gente, uma consciência muito maior, principalmente quando estamos diante de determinadas situações da vida. Estamos diante de determinados desafios e que é a seguinte: o que há de certo nisso que eu ainda não percebi, que eu ainda não considerei? Essa pergunta é maravilhosa, né? Ela é extremamente poderosa porque ela força o seu inconsciente a se abrir para novos aprendizados. E nessa hora, novas percepções se estabelecem na mente. E é isso que vai fazer você, que está aí nos ouvindo, que está aí nos assistindo, é isso que vai fazer você estabelecer um novo padrão de comportamento diante daquela situação ou de situações parecidas com aquela. Gente, anote essa frase, tá? Ela é muito boa, principalmente naqueles momentos que você está se auto-julgando. O que há de certo nisso que eu ainda não percebi, que eu ainda não considerei, tá? Isso traz muita consciência. Experimente fazer essa pergunta e fica aberto às percepções que ela vai te provocar. Mas não fique, né, buscando uma resposta. A gente tem mania, né? Aquela coisa de jogar as perguntas para Deus, para o Criador, para o universo, e fica esperando no relógio. Opa, cadê a resposta? Não é bem assim. A resposta é um padrão daquilo que já está no seu inconsciente. Em algum momento isso vai vir à tona. Apenas sinta que consciência vai surgir. Isso pode acontecer rapidamente ou pode sim demorar um pouco, mas esse insight chega. Quando a gente faz essa pergunta, né, genuinamente, sem colocar qualquer expectativa, Sem buscar resposta, sem né? buscar Porque o resposta, problema está aí. Você vai buscar resposta, você vai trazer aquilo que o seu subconsciente já gravou, tá a num res- aprendizado que já não está funcionando para e você. aí entra a racionalização, que é até o mecanismo de defesa da psicanálise, que você está fugindo da realidade, Né? né? Então, é importante você perceber o que está de Não, certo, né? não racionalize. Sinta o que tem ali para você aprender que você ainda não conseguiu perceber. Verdade. Experimente isso, gente. Depois, envia mensagem aí pra gente para contar como foi. Olha, essa pergunta é poderosa. A vida envolve escolhas. E é essencial saber equilibrar nossos sims e nossos nãos, para viver com mais autenticidade, sendo você em toda a sua integralidade, sendo 100% você, né? Sem medo de crítica, de auto-julgamento. E, E quando for necessário dizer não, diga não. Quando com for segurança. necessário dizer sim, diga sim. Porque, Exato. como disse Jesus, seja o seu falar sim, sim, não, não. Isso exige autoconhecimento. É isso aí, querido ouvinte. Está acabando o nosso tempo. É muito gostoso estar aqui com vocês, conversando, trazendo aqui informações para que a gente possa, né, cada vez mais prosperar, evoluir e lidar com as situações da vida de uma maneira mais leve, mais tranquila. Sábado que vem, 12h30, a gente está de volta. Se você gostou, você pode entrar no nosso Instagram, começar a seguir a gente. Tem muito conteúdo lá bacana, legal, para te ajudar no seu dia a dia, na sua Compartilhem vida. nossos vídeos, comentem. Então você vai entrar lá no Instagram, vai procurar a Eliane, só colocar lá Eliane Bin, já vai aparecer. Ou você pode também começar a seguir o meu Instagram, que é o @edgarbin. E também você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Pesquisa lá no YouTube, BIM91, BIM91. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar os vídeos nos grupos da família, dos amigos, do trabalho, porque possivelmente alguma informação que está ali pode ajudar alguém, pode chegar a alguém no momento que ela está precisando. Sim. E o nosso propósito na produção desse conteúdo é exatamente esse: poder contribuir com quem for possível, para quem for possível. E quando você nos ajuda compartilhando os vídeos, você potencializa essa força aí, juntos a gente vai Forma uma pouco a grande pouco corrente, chegando né? Uhum. cada vez mais, tá bom? E se você quiser agendar um bate-papo com a gente para conversar sobre a psicanálise sistêmica, que é uma ferramenta poderosa, como a gente falou aqui ao longo do programa de hoje, ou se você quiser agendar uma constelação familiar, ou se você quiser conversar também sobre a hipnoterapia, que é outra ferramenta também muito legal, você manda um WhatsApp para a gente. Para mandar o WhatsApp para a Eliane, o número é o 11 98420 9959, 11 98420 9959.
E se você quiser falar comigo no WhatsApp, o número é o 11 97563 3113. 11 97563 3113. Lembrando que esses números são apenas para mensagens no WhatsApp, tá bom, queridos? Sábado que vem a gente volta. Meio-dia e 30 a gente está aqui. Queridos, Tenho pode falar. todos um excelente final de semana. Gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda, abençoada semana.